Olá, fui convidado a falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo em função de um mês de junho ser um mês onde o Centro Espírita Semeador da Verdade escolhe um livro para os seus expositores para que eles falem sobre esse livro. E como eu participo de um estudo do Evangelho na segunda-feira, no centro, às 19h30, me pediram para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo foi formulado por Kardec basicamente sobre o Novo Testamento. E já na sua introdução ele diz, Kardec, que se baseou somente na parte moral e que ele não centralizou sua atenção, embora seja importante, sobre a vida do Cristo, sobre os milagres, sobre as predições, sobre as palavras que se tornaram dogmas, porque tudo é motivo de discussões. As pessoas discutem mesmo, embora seja um assunto importante. Há muita discussão a favores e outras contra, mas não há discussão, não há nenhuma controvérsia em relação à parte moral. Nisto, diz Kardec, é onde todas as religiões também falam, centralismo e a concordância. E sobre esta parte moral é que Kardec, repetindo, centraliza a sua atenção. A parte moral também existe no Velho Testamento, centralizada basicamente nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, além de amar a Deus sobre todas as coisas, ele nos diz o que não devemos fazer. Não devemos matar, não devemos cometer adultério, não devemos deixar de honrar pai e mãe, não devemos dar falso testemunho, praticamente nos dando uma diretriz de comportamento do que não devemos fazer. Muito importante. Nós teríamos hoje um mundo, um planeta Terra, se todos de fato não matassem, não roubassem, não fizessem falso testemunho, etc., teríamos uma sociedade muito melhor. Mas o Cristo diz que não veio destruir a lei, mas dar seguimento a ela. E ele traz um mandamento que eu costumo repetir, baseado do que um amigo me alertou até, que todo o seu ensinamento se resume em 3 letras, que é ame. Ame quer dizer faça. Faça o quê? Faça o bem. Faça com amor. Porque quando se faz com amor, não se mata, não se rouba, não... Então ele prevê, o Cristo, uma sociedade, um planeta, melhor ainda do que não fazer o mal. A partir daí do Cristo, a gente sente que não basta só não fazer o mal. Há necessidade de se fazer o bem. E é nesse sentido que o Cristo centraliza a doutrina, as parábolas, e diz em Mateus que faça aos outros o que gostaria que fizesse a você. Não é que não faça aos outros, é que faça aos outros. E que ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele começa o livro com uma introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, com uma introdução onde ele traz os costumes da época e vem trazendo para que a gente, dando uma base para dar seguimento ao entendimento dos ensinamentos do Cristo, trazendo para que nós possamos entender o seu ensinamento daquela época e trazer para a época moderna que é a atual, né?
Então ele dá essa introdução, como pedagogo, ele vem dando essa base, né? É uma introdução. E no primeiro capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo é composto de 28 capítulos, né? E no primeiro capítulo ele vem justamente tratar desse assunto que não vem destruir a lei. No segundo, meu reino não é deste mundo, dizendo que há vários outros reinos, né? E que o reino dele, de fato, não está ligado somente à terra, embora ele reine através da sua moral, do seu ensinamento. E há muitas moradas na casa do Pai. Há moradas no sentido material, aqui ele já traz essa ideia, como no sentido espiritual, que há moradas de acordo com a nossa vibração, com o nosso progresso espiritual. E no quarto capítulo, ele trata que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Trata da reencarnação, é a base. E em cima desta base que ele coloca depois todo o ensinamento moral. E lá no 27º capítulo, que é o final, pedi e obtereis. Quer dizer, pedi e obtereis. O que pedir? Não é pedir riqueza, não é pedir favores, mas sim pedir forças, coragem, sabedoria, para enfrentar os dilemas que temos na vida, no dia a dia, né? E para isso nos coloca os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, para nos inspirar. E há uma coletânea de prece no 28º capítulo. Ao final existe um índice de coletânea de onde foi tirado, onde Kardec foi buscar o ensinamento moral do Novo Testamento. Então há todo um ensinamento em cima do amar, de fazer os outros que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. E por isso que a doutrina espírita não diz que é dentro do espiritismo que haverá salvação. Ele diz que a salvação está na prática da caridade. Isto é, fora da caridade não há salvação. E esse entendimento da caridade que a gente deve buscar é um exercício de se centralizar, de sair do nosso orgulho, da nossa vaidade, e se centralizar no outro. No aspecto religioso, se chama, no aspecto do dia a dia, já chamaríamos isso de empatia. E empatia é esse exercício que se faz de se colocar no lugar do outro. Carl Rogers, um psicólogo americano da era moderna, pós-guerra, ele disse, porque esse se colocar no lugar do outro parece que fica muito vago, a gente não... E ele disse que a gente deve mergulhar no outro. É um se vestir do outro, como se naquele momento a gente enxergasse o mundo através do outro. E sentisse através do outro. Então a caridade depende desse exercício de nós nos situarmos no lugar do outro. E se fôssemos o outro, o que gostaríamos que fizéssemos a nós? Então, o Cristo nos prega essa lei de amor em relação ao próximo. Por que ele nos prega essa relação de amor em relação ao próximo? Porque nós trazemos de outras vidas e temos um destino, sim, de sermos espíritos perfeitos. Mas isso se consegue através das vidas sucessivas, através do nosso aperfeiçoamento em relação ao próximo, em relação à relação que nós temos ao próximo. E essa relação deve ser caridosa, né? De nós se situarmos no lugar do outro, de fazermos ao bem ao outro, porque isso acaba nos beneficiando, não no sentido de buscar um benefício através disso,
porque trazemos de vida passada também um arcabouço, um tesouro de coisas boas que já desenvolvemos de vidas passadas. E é em cima dessas coisas boas que nós já temos, é que foi planejada a nossa encarnação na vida presente. É em cima, planejado no sentido de nós repararmos, consertarmos, nos transformarmos em primeiro lugar e, através da nossa transformação, consertar os nossos enganos de vidas passadas. E aí a gente entende o amor que Deus tem para conosco, e o Cristo nos traz isso, por isso que foi posto no início, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no início do livro do Evangelho, no capítulo 4, repetindo, porque ao nascer de novo, nós vamos nos transformando e consertando os nossos enganos através do amor. Eu diria que se tem uma ideia na sociedade ou do passado de um Deus de temor, que nós deveríamos temer a Deus. E nós não devemos temer a Deus, porque era uma ideia justamente centralizada em não fazer o mal e que se fizesse o mal, Deus nos castigaria. Deus não nos castiga, nos ama como filho e nos dá um destino, que é o destino da plenitude, de sermos um dia também espíritos puros, sermos arcanjos na ideia popular. Claro que isso é através dos milênios da nossa transformação e que nós vamos levando conosco os nossos conhecimentos, ampliando os nossos conhecimentos científicos e também a nossa moral, se elevando moralmente, isso é. E aí atingiremos a perfeição. E isso é possível através das vidas futuras. Mas ainda somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos imperfeitos. E como espíritos imperfeitos, Deus nos dá a oportunidade, Deus nos perdoa. O Cristo nos traz essa ideia através do Evangelho do perdão. Porque esta é a lei, né? Inclusive de se amar os inimigos, até onde vai o entendimento do perdão, né? Do amor que Cristo nos prega. É claro que Deus nos ama como ser perfeito, infinitamente bom, nos ama e nos perdoa infinitamente. Essa é a mensagem que o Cristo nos traz, né? E nos perdoa como? Nos dando a oportunidade de consertar os nossos enganos. Se fizermos errado, vamos fazer o bem. Por isso faça aos outros, ame o próximo como a si mesmo. Então, através do amor, é que a gente apaga a multidão de pecados, diz o Cristo, diz Pedro também, seu discípulo. É o amor que apaga a multidão de pecados, não é a dor. A dor é porque nós nos desviamos no caminho, não tivemos a empatia necessária e de repente temos que aprender através da dor, para que a gente não continue fazendo aquilo aos outros. Mas de todo jeito é através do amor que se apaga a multidão de pecados. Isso que o Evangelho nos traz. É a caridade, repetindo, fora da caridade não há salvação. É claro que para a caridade depende do amor ao próximo. Ele traz pedido no Evangelho segundo o Espiritismo, e no Novo Testamento consta também, que perguntado ao Cristo qual era o maior mandamento, e ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Eu, depois de algumas reflexões com o grupo de estudo, onde eu aprendo muito com eles, eu cheguei à conclusão que, primeiro, a gente tem que se amar. Porque se nem eu me amo, como é que eu vou amar o próximo? E se eu não amo nem o próximo, como é que eu vou amar a Deus? Agora tem que entender o que é se amar no sentido religioso, no sentido espiritual. No sentido espiritual, o se amar
consiste em não comprometer o nosso futuro espiritual. Nós seremos arcanjos, seremos espíritos perfeitos um dia, mas depende de nós. Segundo o Evangelho nos mostra que depende das nossas ações, depende do que nós fazemos. E porque se fizermos algo contra a lei de amor, nós vamos ter que consertar. E consertar como? Através do amor, de fazer o bem. Por isso que eu digo e repito, todo o ensinamento do Cristo se resume em ame. Ame quer dizer ação, fazer com amor, né? Então, no sentido espiritual, é não comprometer, não retardar o nosso caminho à plenitude, ao nosso caminho da perfeição, porque cada vez que fizermos algo não legal, vamos dizer, nós vamos perder tempo, temos que reencarnar novamente para consertar aquilo. Fizemos mal a alguém, teremos que consertar. Pela lei, a lei é de amor, teremos que consertar pelo amor. Então, o primeiro passo é não se comprometer, é não fazer o mal, como diz o Velho Testamento. No passo seguinte, se eu não faço o mal, e pelo ensinamento do Cristo, nos mostra que nós somos imperfeitos e que Deus nos dá a oportunidade, através das vidas sucessivas, de consertarmos. Como? Consertarmos com o que já trazemos de bom, com o que nós estamos aprendendo de bom nesta vida, através da interiorização do ensinamento que o Cristo nos traz, consertarmos os enganos que cometemos em função das nossas imperfeições em vidas passadas e nesta vida, através do bem que a gente pratique. Eu, numa palestra que eu fiz no litoral, e eu repito sempre, eu disse que a única coisa que a gente não leva para o futuro é o bem que a gente faz. Mas eu não expliquei que... Por quê? Porque o bem que a gente faz é porque ele já está dentro da gente. A gente já traz do passado e desta vida. Porque a gente só faz o bem porque a gente já o tem dentro da gente, a gente já o desenvolveu. Eu não expliquei isso, né? E aí, numa viagem de retorno à capital, a minha esposa me chamou a atenção sobre isso. Que não, que a gente faz o bem e ganha o bem. E de fato ganha o bem, sabe? De outra forma, não porque a gente espera que venha o bem. Porque a gente já aprendeu esse bem, já aprendeu esse nível de amor em relação ao próximo, ele já está dentro da gente. E isso nos traz uma paz muito grande. E não precisa aprender através da dor. As oportunidades que aparecem no dia a dia, nas pequenas coisas, demonstram se nós nos transformamos. Porque para Deus não importa é que a gente se transforme. E é claro que não precisando aprender através da dor, eu estou recebendo o bem também. Então faltou explicar isso e ela me chamou muito a atenção sobre esse ponto. Então, a oportunidade que Deus nos dá de nos desenvolvermos, da prática, e o Cristo nos traz essa mensagem pura, de praticarmos o bem em função de termos dívidas. Não vamos para o inferno, vamos voltar para reparar. Eu não gostava da palavra resgatar, porque a palavra resgatar tem um sentido geral de trazer de sofrimento, você está resgatando. E depois eu entendi que a palavra resgatar não é trazer sofrimento. Resgatar é trazer oportunidades, resgatar é trazer para o presente os enganos que a gente fez e transformá-lo através do bem, através do amor, através da caridade. Então, nós estamos resgatando, de fato, e evoluindo quando estamos praticando a lei de amor. Nós, quando estamos sofrendo, ainda não aprendemos. Infelizmente, é o último instrumento que Deus, entendo eu, que nos dá
de aprendermos através da dor. Eu sempre dou um exemplo que nos sensibiliza, é vermos no inverno que estamos passando, alguém descalço numa geada, sem agasalho, e a gente sensibiliza com a pessoa sofrendo com o frio. Por quê? Porque todos nós sentimos frio e isso já faz com que a gente tenha empatia pelo outro. Mas não precisamos passar por isso para ter empatia, para ter amor pelo outro. Outro exemplo que eu dou é a fome. Embora nós tenhamos todos os recursos, em determinado momento, por causa do trabalho, do atraso, sentimos fome e isso não é bom. É a dor que vem, né? E temos sensibilidade para que os outros, em relação aos outros que tenham fome. Agora, Deus não quer que a gente passe por determinadas coisas para aprendermos. Ele insiste em nos dar oportunidade, o Cristo traz a lei, de fazermos o bem, de nos transformarmos pela lei de amor. E no momento que eu me amo espiritualmente, isso é, não comprometendo, retardando o meu processo de desenvolvimento espiritual, e pondo em prática a caridade, fora da caridade não há salvação, eu gosto de repetir isso, pondo em prática a caridade em relação ao próximo, eu estou amando o próximo. E quando eu amo o próximo, eu sou instrumento de Deus na materialidade. Eu estou amando a Deus através do bem, através do amor, eu estou amando o próximo. O Cristo nos dá exemplo no Novo Testamento nesse sentido, né? Em várias partes do Evangelho, ele nos dá esse sentido de quando é que você me ama? Quando você assistiu um necessitado, quando foi visitar um preso, quando estive lá Então, é através do próximo que amamos a Deus. Se fala muito em oração. Oração já tem a palavra ação dentro dela, quer dizer, fazer. Claro que é importante se concentrar, se ligar com Deus, e no sentido vibratório, em benefício do próximo, que isso também é caridade. No pedir e obtereis, a gente precisa dessa energia de ligação com o plano espiritual superior, com a divindade, com Jesus. Mas quando nós desencarnarmos, é importante para quê? Para que a gente vibre positivamente e faça algo de positivo. Mas porque quando desencarnarmos, eles vão pedir no nosso tesouro que estamos levando, o que fizemos de bom. Rezaste bastante, mas o que fizeste? O que praticaste? O que você fez da lei de amor? Além de pensar em si, nas vibrações, no pedis e obtereis, nas vibrações positivas, o que colocaste em prática? O que fizemos nessa vida? Eu entendo que nós somos, naquele momento que estamos fazendo algo de positivo, amando a Deus, sermos instrumento de Deus na materialidade. E para entender o que é caridade, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a caridade existe dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. Então, porque fora da caridade não há salvação, então vamos entender, eu vou dar minha interpretação baseado no Novo Testamento, o que seria a caridade material, o que seria a moral. E a interpretação do Evangelho é clara: caridade material, quando se dá vestimenta, quando você dá um alimento, dá uma cesta básica, principalmente nesse período de dificuldade que as pessoas estão passando, desempregados e tal. Isso é caridade material, é importante. Mas o mundo hoje também depende da caridade moral. Há um sofrimento tão grande na sociedade que a Organização Mundial da Saúde
a ONU, ela coloca que há quase 1 milhão de suicídios. Existe na sociedade atual uma infinidade de sofrimento dado pela solidão. Parece que as pessoas estão se isolando, cada uma pensando em si. E a vida na solidão perde o sentido. Então, a caridade moral, às vezes, depende da atenção, de como você se situa perante o próximo, de entender o próximo empaticamente, de ver o mundo como ele vê, de não julgar, de aceitar as pessoas como elas são. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que cada um está num nível de entendimento espiritual e não cabe julgamento. E que o pior dos presos que existe, pela bondade de Deus, não está condenado ao inferno eterno. Está condenado, assim, a reparar os seus erros pela lei de amor. Ele também um dia será espírito perfeito, mas se insistir nas atitudes inadequadas em relação à sociedade, será mais demorado esse trânsito, mas chegará lá, ou pelo amor, ou pela dor, como diz o ditado popular, né? Então, a caridade moral depende muito de entender os sentimentos dos outros. Mas esses dias no estudo surgiu uma ideia que existe também 2 tipos de caridade, que se enquadram na caridade moral, que o Evangelho prega, e na caridade espiritual, material, que é a caridade direta e a caridade indireta. Existe uma caridade indireta que você não faz. Caridade moral depende de você fazer diretamente com a pessoa. De repente, você dá atenção, não retribuir o mal que a pessoa está te fazendo, que está no Evangelho, não retribui o mal com o bem, né? Você vê que o Novo Testamento prega só o bem, né? Prega a lei de amor. Retribuir, que dar coisas materiais ao necessitado, de acordo com a necessidade, né? Isso tudo é caridade direta. Então, você faz caridade direta, tanto moral como material. Mas existe uma caridade indireta. E principalmente na sociedade atual, é importante essa caridade indireta, entendo eu, baseado na interpretação que eu faço do Evangelho. O que é caridade indireta? Talvez vocês nunca tenham visto falar esse termo de caridade indireta, mas vocês praticam no dia a dia. Eu sempre dou um exemplo, porque o que me mexe muito no dia a dia é sair pela rua e ver os lixos jogados fora, as pessoas não separando o lixo. Quer dizer, caridade indireta é aquilo que a gente faz no trânsito, nos dirigindo, que não vai vai perturbar as pessoas, que vai beneficiar as pessoas, buzinando à toa, não respeitando os sinais, e que vai criar transtorno às pessoas. Quer dizer, por amor na forma de dirigir, de obedecer às leis no trânsito, uma caridade indireta, porque não vai prejudicar as pessoas. Então, eu chamo caridade indireta, é o que vai não prejudicar e acaba beneficiando indiretamente as pessoas, porque não vai perturbá-lo, não vai provocar um acidente. E no lixo, eu dou um exemplo do lixo porque é uma coisa do nosso dia a dia. Eu fiz uma palestra num centro uma vez e falei do lixo. E estava lá um ecologista, né? Daí eu falei do lixo, depois da palestra ele me disse, mas eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Separar o lixo gera para aquelas pessoas que estão se esforçando, caminhando, com aqueles carrinhos, um esforço, se colocar no lugar dele, tentando sustentar a família com aquele lixo que está separado com o reciclável, né? Que não precisa estar assaltando ninguém,
e trabalhando honestamente com aquilo. Então, separou, beneficia esta pessoa, beneficia o catador, que vai levar, se existe o catador, esse lixo vai beneficiar alguém, que vai industrializar, vai gerar emprego, você vê, tudo caridade indireta, dando condições de vida para as pessoas. E dando condições, nós estamos tão interligados que cada ação nossa interfere em vários setores da sociedade. A pessoa vai comprar algum tecido ou uma camisa de algodão, vai beneficiar aquele produtor que está lá no interior, produzindo o algodão. Depois tem o transporte, olha quanta gente envolvida, uma simples ação de separar o lixo. Aí eu estava explicando isso na palestra e a pessoa veio falar comigo depois, olha, eu não tinha pensado nessa integração. Eu estou separando, vou separar o lixo. Mas a lei de amor pressupõe uma coisa muito interessante que a gente deve ter em mente, que é nesta caridade indireta. Como eu posso fazer melhor? Como eu posso fazer melhor? Eu estou separando o lixo, mas se eu deixar esse lixo limpo, não vai estragar o outro que está limpo. Então, beneficia melhor. Se eu deixar ele enxuto, vai melhorar ainda mais. Então, aproveita melhor, não vai estragar o outro que está em condições melhores. Então, no nosso dia a dia, a caridade indireta depende de uma ação que é da lei do amor, de amar, de ame, de como posso fazer melhor. Essa é a lei. Como eu posso fazer melhor? Imagine aquela pessoa que está numa indústria automobilística de autopeças e construindo uma peça pequenina, mas de importante para o carro. Se ele não fizer bem feito, não procurar fazer o melhor, aquela peça provavelmente vai sair com defeito e vai atrapalhar a vida da outra pessoa, de repente, que não tem nada a ver, lá distante, que ele não sabe quem é, né? Então, tudo depende de como posso fazer melhor. Isso é da lei de amor. É colocar amor não só no momento em que se está fazendo diretamente, mas que se está fazendo na vida. Isso nos traz felicidade. Quando o Cristo disse que o nosso reino não é deste mundo e que nós devemos conquistar o reino de Deus, mas conquistar internamente, isso o Evangelho nos mostra, né? Nos transformando, porque a vibração nossa de amor nos traz felicidade. Eu vou dar um exemplo de vibração contrário, de ódio. Com ódio, ser feliz, por isso amar, perdoar, fazer o bem, é trazer o reino de Deus para dentro da gente. Eu fui criado numa religião que eu agradeço muito, que me trouxe valores na época de criança, e é muito importante, meus pais me levavam. E a instrutora dizia, Eloy, você é muito sapequinha, você não vai para o reino de Deus. Quer dizer, como se eu devia me transformar pelo medo. Não, nós devemos nos transformar pelo amor. E na realidade, nós estamos dentro do reino de Deus. A terra pertence ao reino de Deus, foi criado por Deus. Para entender, eu dou um exemplo. Quem está dentro e quem está fora. O exemplo do peixe. O peixe está dentro da água. Está dentro do reino da água. Para eu adentrar a esse reino, eu teria que estar vibrando que nem ele, mas eu não consigo vibrar que nem ele, então eu crio um escafandro e consigo temporariamente ficar um tempo dentro da água. Mas eu estou dentro do reino de Deus como o escafandro está dentro da água. Não consegue absorver toda a felicidade que o reino de Deus nos proporciona. Por quê?
porque eu ainda mantenho vibrações negativas. E isso cria um tipo de escafandro em torno de mim que não permite eu sentir toda essa vibração divina que está disponível no planeta Terra, porque pertence a esse reino. O reino de Deus não é no mundo espiritual. É no mundo espiritual, sim, porque iremos para uma das moradas da casa do Pai cada vez mais elevada, mais feliz, mas dependendo da minha vibração interior. E eu sentir esse reino de Deus é a lei de amor. Isso me traz felicidade. Tira esse escafandro de vibrações negativas em torno de mim, que eu mesmo crio, que depende de mim através do ensinamento do Cristo e ir eliminando através da minha transformação e pondo em prática a sua lei. Eu queria agradecer pela atenção que foi me dada e essa é a interpretação que eu tento fazer da síntese do Evangelho. O importante é que fora da caridade não há salvação? Sim. Que existe caridade moral, caridade material? Sim. Mas entender também que ela é direta e que é indireta. Que as nossas ações refletem no espaço, que depois ou nós vamos ter que reparar através das vidas sucessivas, mas reflete também no espaço que vivemos atual, porque vai refletir em uma cadeia de pessoas. Eu sempre dou o exemplo de onde eu nasci, como agricultor na época, que nós praticamente só comprávamos o tecido e o sal. E plantávamos o arroz, o feijão, tínhamos verdura na horta, tínhamos o leite, porque tínhamos o bovino que nos fornecia o leite, fazíamos o queijo, tínhamos o suíno que nos dava a banha e a carne, e as aves que nos davam os ovos e a carne, e plantávamos o milho e o trigo que levávamos até o moinho e trocávamos por farinha de milho e farinha de trigo. Plantávamos a cana que levávamos lá um produtor que tinha um mini engenho que trocava por açúcar e rapadura, né, também, né? E o que sobrava vamos vendiam. Quer dizer, nós dependíamos de tinha pouca interligação com o mundo, era um mundo tão pequeno. Hoje não. Hoje nós dependemos de tudo. Não plantamos nada, mas temos uma doação de serviço, que a sociedade depende dessa doação. Depende da nossa ação, direta ou indireta. Depende da nossa ação junto às pessoas mais necessitadas materialmente e necessitadas interiormente. A dor da alma, eu sempre repito, é a pior das dores, porque a dor física foi criada a anestesia, foi criada uma série que foi eliminando através do tempo pelos conhecimentos científicos. Mas a dor da alma depende de uma solução, do amor ao próximo, do entendimento, da aceitação das pessoas. Aceitar as pessoas não quer dizer que eu vá fazer os mesmos atos dela, mas entender no seu estágio de evolução. Isso é caridade moral, repetindo. E nós estamos interligados com este mundo. Nós dependemos das pessoas e as pessoas dependem de nós, das nossas ações, que elas possam ser, porque ainda somos imperfeitos, mas que possam, com o nosso esforço, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra isso, que o verdadeiro cristão é aquele que se esforça para domar inclinações não positivas e desenvolver as positivas. Então depende do nosso esforço, de nós alcançarmos esse reino, trazermos esse reino para dentro de nós e distribuirmos, porque somos o instrumento de Deus
na sociedade através dos nossos atos, com certeza. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.